dos maiores escândalos que a gente está vendo esse governo fazer é o que ele está fazendo com os Correios. E se você quer entender o que está acontecendo com o Brasil e o que vai ser o resultado desse governo dentro de 2 ou 3 anos, você tem que entender o que está acontecendo com os Correios. É porque o Correio é o espelhamento do governo Lula no Brasil, só que numa escala menor. Como vocês sabem, o Correios é uma das maiores estatais do Brasil, tem 90 mil funcionários e estava dando lucro no governo Bolsonaro. Aí chega o governo Lula, obviamente transforma o Correios em cabide de emprego e também de roubalheira. Né? O que está acontecendo de roubalheira ali é impressionante, contratos cada vez mais obscuros. Mas a questão não é essa. A questão é que hoje os Correios estão em situação de crise como nunca esteve antes, rombo recorde, só nesse ano foi 4,4 bilhões de rombo. Tá? E desde que o governo do Lula chegou, é um rombo atrás do outro, tá? Quase sucateado, tá devendo salário, suspendendo férias dos funcionários, diminuindo carga de jornada de trabalho para pagar menos os seus funcionários, que mais? Suspendendo pagamento. Nós tivemos aí paralisação dos fornecedores, porque não estão recebendo. Nós tivemos greves em várias cidades que não estão recebendo mais. O Correio faliu, gente. E aí, para resgatar o Correio, o que o governo quer fazer? Ele quer pegar 20 bilhões emprestado. Ou seja, quem vai ter que pagar é você. O governo quebrou o Correios e agora você vai ter que pagar. Mas como que o Correio se arrebentou dessa maneira? Lembra da taxa das blusinhas? Lembra que a gente falou que o governo Lula ia taxar as compras abaixo de $50 e todo mundo falou que era fake news? Pois bem, ele foi lá e realmente criou a lei para taxar as blusinhas. Então qualquer compra menos de $50 dessas empresas orientais são taxados. O governo achava que dessa forma ele ia arrecadar em torno de 5 bilhões. Na verdade, já arrecadou 3. Por quê? Porque se você aumenta os impostos, as pessoas compram menos. Isso é algo que a esquerda nunca conseguiu entender na economia. Né? As pessoas reagem a aumento de impostos. Só que quem que lucrava com as compras das blusinhas? Sabe quem que mais lucrava? Para onde que entrava mais dinheiro? Para os Correios. Porque os Correios eram responsáveis por cobrar uma taxa de entrega. Se as pessoas compram menos produtos internacionais, acontecem menos entregas no Brasil. E os Correios começaram a entrar num rombo maior ainda. Então não foi só a questão de usar dinheiro para financiar a Janja Palusa, ou para pagar dinheiro para show de Gilberto Gil e Caetano Veloso, ou livro em Bogotá, ou os shows e as turnês do Lula. No meio de uma crise como essa, o presidente dos Correios aumenta o próprio salário e da diretoria, aluga carros de luxo, mas não foi só essa a questão. O aumento de impostos do Lula em cima das taxas da blusinha quebrou os Correios. E agora o que eles querem fazer? Querem que você pague 20 bilhões para cobrir o rombo que eles criaram, aumentaram o imposto para você pagar mais. Olha que loucura! Você agora tem que pagar mais impostos quando você compra alguma coisa desses sites, Shopee, AliExpress, e agora você vai ter que pagar o rombo causado por esse aumento de impostos. Isso é, em pequena escala, o que o governo está fazendo com todo o nosso país. Obviamente, por ser uma empresa de 90 mil, o resultado você consegue perceber imediatamente, mas o nosso país está indo nesse mesmo caminho. E aí, voltando, né? Rombo recorde. Se você acha que é impossível, deixa eu te explicar. Na Bolívia, eles tinham também o Correios, uma estatal. Eles conseguiram falir ao ponto dela não existir mais. Se você manda uma carta para alguém na Bolívia, ela tem que buscar até o ponto, não chega até a casa dela, porque o governo esquerdista da Bolívia conseguiu falir a estatal Correios de lá. O Lula está fazendo exatamente a mesma coisa. São 90 mil famílias que correm o risco agora de ficar sem salário, já não pode ter férias, né? Já estão com salários atrasados e agora correm o risco de falir, de ficarem sem emprego. O que o governo está fazendo com o Correios é o que ele está fazendo com o Brasil. A nossa sorte é que dá para olhar para o Correios e ver, como é em pequena escala, o resultado mais imediato dessas ações. Mas o Brasil vai sofrer a mesma coisa. Nós estamos indo no mesmo caminho. Agora, é um absurdo, nós já acionei a TCU e já convoquei o ministro da Comunicação, porque o Correios está debaixo do Ministério da Comunicação, para explicar como que eles conseguiram pegar uma estatal que não tem concorrência, que deu lucro em 2021 e praticamente falir ela em apenas 3 meses. Isso é surreal o que eles estão fazendo.